Criadores e criadoras de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos ao canal Canarinho Porta da Lua. Prazer ter você conosco mais uma vez. Eu sou Ailson, tutor, preservador dos canários do Canarinho Porta da Lua. Falamos da região do semiárido baiano, cidade de Queimadas, Bahia, Brasil. E, como sempre, gostamos de compartilhar as nossas dúvidas, os nossos sucessos e insucessos na criação das nossas aves. Nossos vídeos, eles servem não apenas para criadores de canários, mas para criadores de ave em geral, porque acreditamos que 80% dos assuntos ventilados aqui servem à criação de todas as aves domésticas. O assunto de hoje, por exemplo, é a respeito da suplementação vitamínica. Suplementação vitamínica no período de reprodução. Essa questão da suplementação vitamínica ela é um tanto complexa, porque complexa não, ela é um tanto, ela traz, controversa, né? E ela traz assim, pessoas que são a favor e pessoas que são contra dar um suplemento de vitaminas para as aves. E essas pessoas, esses criadores, eles argumentam que na ração que nós fornecemos para as nossas aves, nos alimentos que nós fornecemos para as nossas aves, nós já disponibilizamos toda a gama de vitaminas, de sais minerais, de proteínas, de que as aves necessitam. Será que isso é verdade? Nem sempre isso é verdade. Os organismos, eles não são iguais. Cada ser vivo tem pequenas diferenças no seu organismo. E um determinado organismo pode produzir uma quantidade, porque o nosso organismo produz e tem necessidade de determinados elementos para sobreviver. E ele, às vezes, ele produz em maior ou menor escala esses elementos. Então, um organismo vivo que produza, por exemplo, cálcio em pequena quantidade, e nós sabemos que os seres humanos, por exemplo, à medida que eles vão envelhecendo, o organismo humano vai perdendo a capacidade de produzir cálcio e há em muitas situações necessidade de se fazer uma reposição de cálcio. E isso é o que está acontecendo hoje na minha vida. Eu tenho mais de 60 anos e o médico me recomenda o cálcio com a vitamina D para absorção do cálcio e tal, porque o meu organismo não produz cálcio como produzia e eu tenho já uma certa deficiência de cálcio e muita gente tem. Então isso é só para dar um exemplo, não é apenas cálcio que falta. Às vezes também por uma disfunção de glândulas que produzem determinadas substâncias, hormônios, nós podemos, por exemplo, deixar de produzir determinado hormônio, deixar de produzir em nosso corpo determinados elementos que vão fazer falta. Então nós não podemos afirmar categoricamente que nós damos para as nossas aves tudo que elas necessitam. Mas nós não corremos o risco, ao dar um suplemento vitamínico, também de encher a ave de coisas que elas não vão necessitar. É melhor se pecar por esse lado do que se pecar pela omissão e pela falta. Nós acreditamos isso. Sem contar que no caso de vitaminas, por exemplo, nós estamos falando de suplemento vitamínico, a maioria das vitaminas que não são metabolizadas pelo organismo, elas são excretadas, como é o caso, por exemplo, da vitamina C. O que nós não podemos é acreditar que a farinhada, ela é uma panaceia que tem tudo aquilo que cada pássaro que nós temos
em nosso plantel, vai estar completamente satisfeito, o organismo dele vai estar completamente satisfeito com aquilo que é fornecido através da farinhada ou de uma ou outra fruta que nós dermos. Não é bem assim. Nós nunca deixamos de vez em quando suplementar. E no período de reprodução é importante dar um suplemento vitamínico, principalmente quando você percebe que a ave está um pouco magra, que a ave está um pouco triste, que ela não está tão alegre como quanto ela devia estar, que ela não está fogosa, né? É importante então fornecer o suplemento vitamínico. Para isso, ninguém precisa gastar com novidades, ninguém precisa gastar dinheiro com suplemento top, com isso, com aquilo. Nós, criadores, conhecemos suplementos vitamínicos que é para casca, bateu lá e a gente vê o resultado, né? Nós temos suplementos vitamínicos que nos ajudam, né? Às vezes, quando nós sentimos que o ave está com necessidade de cálcio, a gente compra lá um frasquinho com cálcio e dá. Às vezes, a gente, nesse período de reprodução, a gente sente necessidade que a ave fique mais fogueada, a gente compra uma vitamina E e dá. E às vezes a gente compra um suplemento, um composto de suplementos vitamínicos muito conhecido, aquele amarelinho, por exemplo, que é muito conhecido, a gente compra e dá, com resultados muito bons. Então não tenha medo de suplementar a sua ave, achando que se você der suplemento, que você der um Hidrovit, você der um Vitagold, você der outros suplementos, que isso vai matar a sua ave, vai prejudicar a sua ave, que vai encher a sua ave de vitamina, nada disso. Peque por excesso, mas não peque por falta. Não deixe que a sua ave fique carente de determinadas vitaminas, sais minerais presentes nesses suplementos vitamínicos que são disponibilizados a um preço muito acessível, que qualquer pessoa pode dar, independente da quantidade de pássaros que tenha, e que ajuda muito. Eu resolvi fazer esse vídeo porque nos períodos de reprodução nós sempre suplementamos, nós sempre damos suplemento vitamínico. E nesse período agora de reprodução nós estamos fazendo isso, como nós sempre fazemos. Só que antes do período de reprodução nós adquirimos algumas aves. E essas aves chegaram um tanto combalidas, elas não chegaram doentes. Mas nós sentimos que elas não estavam no seu vigor. Ela não estava no vigor que nós temos costume de ter nossas aves aqui, falando em letra clara. Então nós resolvemos administrar durante 10 dias o suplemento vitamínico, aquele suplemento vitamínico antigo que a gente usa há muito tempo, que todo criador conhece. E o resultado ao terceiro dia o resultado a ave já se mostrava de outra forma, mais alegre, mais disposta, né? Então, nós estamos colocando na água diariamente. Esses bebedouros manuais que vocês veem aqui no fundo, azuis, nesses estão colocados suplemento vitamínico, porque há uma carência maior e nós estamos colocando neles. E são aves que estão se preparando para acasalar, nós estamos colocando. Essa bateria está às minhas costas, mas na frente nós temos também pássaros. E também temos alguns bebedouros que estão com o suplemento vitamínico, porque é importante. Você pode colocar 2 gotinhas ou 1 gotinha, nós colocamos 2 gotinhas porque nós temos bebedouros maiores, durante todo o dia, durante o período de reprodução você pode colocar durante 20, 30 dias, até 30 dias você pode colocar sem problema nenhum, não vai intoxicar a sua ave, não vai matar
não vai acabar com o fígado da sua ave, como afirmam alguns criadores. Se tivesse que acabar com o fígado da ave, o que acabava eram as rações que nós compramos, que vem com não sei quantas substâncias diferentes, né? E o fígado da ave tem que metabolizar tudo aquilo. Então não vai. Você dando um suplemento vitamínico por 20, 30 dias não vai acontecer nada. Faça isso e depois comente o resultado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, mas acima de tudo faça o seu comentário. Você é contra ou a favor da suplemento vitamínico, principalmente no período de reprodução? Faça o seu comentário, ajude a enriquecer esse trabalho, né? Para que todo mundo possa se beneficiar. Saúde, paz, luz e prosperidade para todos nós.